Ontem eu falei rapidamente aqui sobre o lançamento do livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista. Esse livro está sendo lançado pelo tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica no governo Jair Bolsonaro. Eu assisti uma entrevista que ele deu, aliás, ele deu várias entrevistas ontem, e uma delas ao UOL, uma entrevista que ele deu em vídeo. E eu assisti, uma entrevista de uma hora e pouco, assisti hoje de madrugada, acordei bem cedo, comecei a assistir ontem à noite, terminei de assistir agora de manhã, e quero depois reassistir, porque a gente acaba dormindo, assistindo e acaba não pegando muita coisa. Mas é muito interessante, porque o brigadeiro foi uma testemunha, ele esteve na sala das decisões que antecederam a tentativa de golpe. Ele fala ali na entrevista que desde o ano de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já pressentindo uma derrota na eleição, já flertava com o golpe. O que chamou a atenção na entrevista dele, ele fala que nos três meses que antecederam a eleição, o alto comando das Forças Armadas, a de Aeronáutica, Marinha e Exército, eles foram chamados 14 vezes no Ministério da Defesa, 14 vezes, para tratar de eleição, desviando o foco dos afazeres das Forças Armadas ali, desviando da finalidade das Forças Armadas para tratar de eleição. O que ele considerou um absurdo. Toda hora eram chamados lá no Ministério da Defesa para tratar de eleição, que não tinha nenhuma, não está vinculada, essa atribuição não está vinculada às atividades das Forças Armadas. E ele fala ali como ele resistiu às tentações ali, às tentativas do presidente Bolsonaro, do então presidente, já estava derrotado ali, e ele fala da tensão, do clima tenso. Ele fala no dia 11 de novembro, que foi o dia mais tenso dessas reuniões ali, em que o Bolsonaro chamava e apresentou um esboço ali de um decreto que seria editado, criando no Brasil um estado de exceção, que era já um clima golpista, já era uma antecipação do golpe. E ele questionou por que aquelas reuniões, só estavam presentes naquelas reuniões o alto comando das Forças Armadas. Tinha que estar ali, ele fala, mas presidente, tem que estar aqui nessa reunião o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem que estar aqui, o ministro da Justiça, o chefe da Casa Civil, porque um decreto desse não se trata unilateralmente, tem que reunir todas as partes interessadas. Mas as reuniões sempre eram com os três, e o Bolsonaro se recusava a chamar o presidente do Congresso, porque não se faz um regime de exceção, né, aquele estado de sítio ou estado de defesa, não sei o que se tentava, né, mas na verdade era o golpe, sem que houvesse uma aprovação do Congresso Nacional, porque está na Constituição que qualquer ato nesse sentido tem que haver uma aprovação do Congresso Nacional. E ele nunca chamou nenhum representante do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal para discutir esses assuntos. Mas aí o resto a gente sabe do que aconteceu depois, aquelas ocupações nas frentes dos quartéis, né, porque era a última tentativa, já que não se conseguiu editar ali com o apoio das Forças Armadas, aí passou-se a mobilizar, a fazer mobilizações populares, trazendo o povo para frente dos quartéis, para que aquilo fosse a última tentativa, a última forçação de barra para que o Brasil sofresse um golpe de Estado. Graças a Deus, resistiu à Constituição, resistiu à democracia, foi assim um teste, uma aprovação para a nossa democracia brasileira, que está aí tentando sobreviver após um golpe de Estado que perdurou muitos anos. Nós tivemos um regime militar que suprimiu o direito às liberdades dos brasileiros, teve fechamento de Congresso Nacional, teve cassação de mandato, teve exílio, muita gente foi obrigada a morar fora do Brasil. Aquilo não foi bom para o Brasil e é uma experiência que nós não queremos mais para o nosso país. Mas o livro é muito interessante, olha pelo título do livro aqui. No livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, da editora Autêntica, que vai ser lançado agora no mês de setembro. Uma outra coisa que me chamou a atenção
nessa entrevista do Brigadeiro, é que ele fala que o Bolsonaro convocou os 3 chefes das Forças Armadas para acompanhar o resultado da eleição no Ministério da Defesa. Olha, gente, para acompanhar o resultado de uma eleição não precisava ser no Ministério da Defesa, podia ser lá no quarto do Bolsonaro, ali com a televisão ligada, assistindo a televisão que ele escolhesse. Ele ficava ali assistindo, mas ele chamou os 3 membros das Forças Armadas para acompanhar o resultado da eleição dentro do Ministério da Defesa, como se isso fosse uma necessidade, uma atribuição do Ministério da Defesa acompanhar o resultado da eleição. O Bolsonaro já estava ali, claramente já estava empenhado em convencer os militares a praticar um golpe. Graças a Deus, prevaleceu a democracia.